Hoje, nesse vídeo, eu gostaria de tratar do momento em que Cristo aparece no Monte das Oliveiras. Ele vem agora para a nação de Israel, e para isso eu vou ler Zacarias capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 5. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então, Zacarias capítulo 14, versículos 3 a 5, como já disse. Com esse evento, e este evento terminará, mais do que qualquer outro, a evolução dos demais acontecimentos, será o cumprimento de uma magnífica promessa. No momento estipulado, o Filho de Deus, Deus mesmo, porque é o que temos neste versículo. Se você prestou atenção nesses versículos, e ao final do versículo 5, Deus mesmo, Jesus Cristo, estará voltando visivelmente. Mais de 2000 anos terão passados desde a estadia de Cristo aqui na Terra, quando viveu pouco mais de 30 anos na Palestina. Foi ali que, nos últimos 3 anos de sua vida terrestre, ele cumpriu o ministério sem igual do qual Deus o havia enviado, Deus o Pai. Por fim, foi ao encontro da morte na cruz, no Gólgota, pois o povo judeu o rejeitou como seu Messias. Na cruz, porém, ele estava simultaneamente assumindo o lugar que era nosso e tomando sobre si o juízo de Deus sobre o pecado. Ali ele satisfez a Deus no que diz respeito às justas exigências que o Pai requeria dos homens. Deus foi glorificado pela obra de seu Filho, e em reconhecimento a isso, Deus o ressuscitou ao cabo de 3 dias. Nos 40 dias seguintes à morte e ressurreição de Cristo, Jesus Cristo apareceu várias vezes a muitos crentes, a muitas pessoas crentes. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 8. Também a seus discípulos e aos apóstolos, e depois 10 dias antes do Pentecostes, Cristo ascendeu ao céu, foi para o céu. Assim que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, 2 anjos apareceram aos discípulos no Monte das Oliveiras, anunciando-lhes que ele ia voltar. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Atos capítulo 1, versículo 11. Caso alguém ainda duvide que o Filho de Deus, vindo em carne, seja o Senhor do Antigo Testamento, poderá convencer-se agora mediante a comparação de Atos capítulo 1 com Zacarias capítulo 14, versículo 4. Os pés do Filho de Deus estará sobre o Monte das Oliveiras. No instante da sua aparição acontecerá um terremoto que dividirá o Monte das Oliveiras em duas metades, no sentido oriente-ocidental. Uma das metades se deslocará para o norte e a outra para o sul, formando um vale que aqui é chamado Vale dos Meus Montes. Esse vale possibilitará aos moradores de Jerusalém fugirem da cidade. Fugirão primeiramente até Azel, lugar que também é mencionado em Miqueias capítulo 1, versículo 11. Lá é dito Bet Azel,
e não deve ser, e não deve ser distante de Jerusalém. O Senhor Jesus aparecerá no Monte das Oliveiras junto com os seus santos celestiais, ou seja, a igreja que ele levou para o céu 7 anos antes, e também com seus anjos nesta ocasião. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, esses indivíduos estão representados pela figura dos exércitos que acompanham o Senhor Jesus na ocasião em que agarra as bestas e mata os reis da Europa Ocidental. Cristo aparecerá no momento em que os moradores de Jerusalém estiverem na maior aflição e no maior perigo. Juntamente com eles, ele desfechará o golpe. Ele vai dar o golpe que aniquilará o rei do norte. Nessa ocasião, os habitantes de Jerusalém vão ajudar os moradores da Judéia que haviam fugido quando começou a grande tribulação e agora voltam. Veja o que acontece, veja o que temos registrado em Zacarias sobre isto. Vamos ler alguns versículos aqui. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Jacó, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo do lado das ruas, porque o Senhor estará com eles. E confundirão os que andam montados em cavalos. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e fundou a terra, e que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espada a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitado outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade cairá para o cativeiro, ou sairá, melhor dizendo, para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no meio da batalha. E naquele dia
estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo o vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Urias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos consigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lugares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Todos esses versículos que estão relacionados a estes dias, da vinda do Senhor Jesus, chegando no Monte das Oliveiras para defender o seu povo e julgar as nações, estão registrados em Zacarias, capítulo 10, versículo 3 a 5, capítulo 12, versículo 1 a 7, e no capítulo 14, versículo 1 a 11. Seria bom você ler esses versículos com calma, paciência e meditar sobre eles. É uma promessa ainda do Senhor Jesus, não direcionada principalmente à igreja, ainda que a igreja possa participar deste evento, mas relacionada diretamente à nação de Israel, algo que vai acontecer após o arrebatamento, após a grande tribulação. Então Cristo vem para estabelecer o seu reino, mas antes de estabelecer o seu reino de glória e de paz, ou de paz e de glória, ele deve lidar com os inimigos de Deus e os inimigos do povo de Deus, que nesses dias será Israel, e os salvos entre Israel, não todo Israel, porque muitos dos israelitas também não vão ser salvos. Então, os salvos de Israel e os salvos dos gentios que ouviram o Evangelho do Reino. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.